Olá pessoal, a gente vai falar hoje de cinemática vetorial, ok? Bom, vamos começar falando de deslocamento vetorial e velocidade vetorial média. Então o deslocamento vetorial nada mais é do que a medida do ponto inicial ao ponto final de um movimento, de forma que essa medida é uma reta. Então, a medida da reta que liga o ponto inicial ao ponto final do movimento é o deslocamento vetorial. Vamos no exemplo, tem um movimento circular aqui no caso. O corpo vai sair de um ponto A e vai chegar no ponto B. O raio da circunferência é 10 metros. Então vamos lá, saiu do ponto A e vai chegar no ponto B. Ok. Então o deslocamento foi de A para B, de A para B. Então eu vou considerar que o meu deslocamento vai ser positivo, vou orientar dessa maneira, em função de x aqui, então meu deslocamento é positivo. Então, como é que eu determino o deslocamento em questão aqui? Eu posso determinar simples. Como? Olha, qual é a medida dessa reta? Não é duas vezes o que seria o raio? Lembrando que o raio aqui é 10 metros. Então o deslocamento vetorial de A a B é 2R, duas vezes o raio. Essa setinha que vem em cima aqui, do S no caso aqui, que seria a posição, seria a variação de posição que é o deslocamento, está dizendo para vocês que o deslocamento é uma grandeza vetorial, ok? Bom, então qual é o deslocamento vetorial de A a B? 2 vezes 10, 20 metros. Então esse é o deslocamento vetorial. Então é uma reta que liga do ponto que iniciou o movimento até onde terminou. Então a medida dessa reta aqui é duas vezes o valor do raio. Ok? Bom, vamos considerar que o corpo gastou 10 segundos no trajeto. Gastou 10 segundos. Qual a velocidade média vetorial ou velocidade vetorial média? Então, a velocidade vetorial média é o deslocamento vetorial pelo intervalo de tempo. Então, se meu deslocamento vetorial foi 20 metros e o intervalo de tempo gasto no trajeto foi 10 segundos, minha velocidade vetorial média é 2 metros por segundo. Ok? Bom, um outro conceito interessante aqui é da velocidade vetorial instantânea. Então, a velocidade vetorial instantânea seria a velocidade do móvel num determinado instante, ou seja, quando o intervalo de tempo tende a zero. Então a velocidade tem direção, tem sua direção, né, e é tangente à trajetória. Tá? Então a sua direção é tangente à trajetória. Ok? A velocidade vetorial instantânea. Então vamos pegar um movimento circular uniforme, olha. Então vou pegar quatro pontos no trajeto aqui, o ponto A, B, C e D. Movimento circular uniforme, ok? Então, ó, no ponto A, a velocidade vai tangenciar a curva nesse ponto A. Olha. Mesma coisa no ponto B. Idem no ponto C e vamos dizer aqui, ó, mesma coisa no ponto D. Vai sempre tangenciar, ok? Então, olha bem, velocidade vetorial. Módulo dela. Como o movimento é uniforme, é um movimento circular uniforme, o módulo é constante. Vamos pensar, se o módulo fosse 20 metros por segundo, qual é a velocidade no ponto A? 20 metros por segundo. No ponto B, 20. No ponto C, 20. No ponto D, 20. Quer dizer, o módulo da velocidade, melhor dizendo, 20 metros por segundo. Então, o módulo da velocidade é constante. Ok? E a direção? Se eu estou falando de uma velocidade vetorial, além do módulo, tem a direção. A direção, ela sempre vai ser o quê? Tangencial à curva. Olha, observa, sempre tangenciando a curva no ponto, os pontos considerados, né, o A, B, C e o D. O sentido. O sentido, ele está variando, observa. Então, olha bem. A direção, então, sempre vai tangenciar o ponto. Então, observe que a direção muda, né? Se for analisar os 4 pontos. E o sentido também muda. Eu poderia analisar o ponto A e o ponto C para a gente identificar uma coisa. Olha, tem mesma direção, tá? O ponto A e o ponto C, a velocidade tem a mesma direção. Porém, os sentidos são opostos. Então, não é o mesmo sentido. E no transcorrer
a direção vai variando, né? Observe que a direção de A e B não é a mesma coisa. Se eu tivesse um ponto entre B e C aqui, também seria diferente. Mas se eu for analisar B e C, B e D, melhor dizendo, B e D, né? A direção das velocidades é a mesma, porém o sentido é oposto. Ok? Então, observa que durante um movimento circular uniforme, por exemplo, o módulo da velocidade é constante, mas a direção e o sentido variam. Então, logo, eu posso dizer o seguinte: no movimento circular uniforme, eu tenho, e eu posso dizer que tem, no caso, o quê? A aceleração. Por quê? Porque a velocidade vetorial muda. A velocidade vetorial varia. Então tem uma aceleração. Só que essa aceleração não modifica o módulo da velocidade. Modifica o quê? A direção e o sentido. Ok? E aí que está a história. Para mudar a direção e o sentido, eu tenho uma grandeza chamada aceleração vetorial. Então, é uma grandeza física que mede a rapidez com que, no caso, o corpo varia o vetor velocidade. Ok? Então, ó, podemos determinar seu valor através da variação da velocidade dividido, no caso, a variação da velocidade pelo intervalo de tempo. Daí a gente tem o quê? A aceleração vetorial, né? Ó, então, a aceleração vetorial é a variação da velocidade vetorial pelo intervalo de tempo. Certo? Vamos pensar que variação da velocidade é a velocidade final menos inicial, ok? Então a aceleração vetorial pode ser composta em duas acelerações. Observa, a tangencial e a centrípeta. Então, ó, a centrípeta é aquela que vai mudar a direção e o sentido da velocidade. Já a tangencial vai mudar o quê? O módulo da velocidade. Ok? Então a aceleração vetorial é a soma dessas duas acelerações, a aceleração centrípeta e a aceleração o quê? Tangencial. Olha bem, gente, está falando de grandeza vetorial, por isso que eu represento dessa maneira que eu representei aqui. Olha. A aceleração vetorial é a soma da aceleração centrípeta vetorial mais a aceleração tangencial vetorial. Ok? Olha bem, a aceleração tangencial tem a mesma direção do movimento. E o seu módulo depende de quê? Da variação, no caso, do módulo da velocidade vetorial. A aceleração tangencial não varia a direção e nem tampouco o sentido do movimento. Ok? Olha o exemplo aqui. Ó. O corpo tem uma velocidade, que eu vou chamar de v. Ele tem uma aceleração tangencial, que tem a mesma direção e o mesmo sentido da velocidade. O que vai acontecer? Essa aceleração tangencial vai fazer com que o módulo da velocidade aumente. Eu tenho aqui um movimento retilíneo acelerado, MRA. Ok? Olha o segundo exemplo. Então, o corpo vai deslocar para a direita, só que a aceleração tangencial tem a mesma direção, mas porém sentido contrário à velocidade. Então, isso vai fazer o quê? Com que o módulo da velocidade o quê? Diminua. Então, eu tenho o que aqui? Um movimento retilíneo retardado, MRR. Ok? E para finalizar aqui, o corpo ele tem uma velocidade v para a direita, só que ele não tem aceleração tangencial. Então observa que o módulo da velocidade não mudou. O vetor velocidade aqui não mudou o seu tamanho. Significa que ele se manteve constante no seu módulo, né? Então o movimento retilíneo uniforme que eu tenho no terceiro exemplo, ok? Olha bem. Um corpo em MRU não apresenta aceleração tangencial.
Olha, gente, não apresenta aceleração tangencial e nem a outra aceleração que a gente vai ver, que é a centrípeta. Para ser mais exato, o MRU é o único movimento que existe que não tem aceleração em hipótese alguma, nenhum tipo de aceleração. Então, olha bem. Quando eu tenho um movimento retilíneo, a aceleração vetorial é a aceleração o quê? Tangencial, ok? Aquela que muda o módulo da velocidade. Tá? Então, quando eu represento em termos vetoriais, eu digo que a aceleração vetorial é igual à aceleração tangencial vetorial. Quando eu vou determinar o módulo, eu digo que a aceleração é igual à aceleração tangencial. Isso para o movimento o quê? Retilíneo. Ok? Agora, vamos ver um outro conceito extremamente importante, aceleração centrípeta. O que é aceleração centrípeta? Muda o quê? É óbvio que muda a velocidade. Só que muda em que sentido? Muda a direção da velocidade, varia a direção da velocidade. Tá? Então, varia a direção da velocidade vetorial, certo? Mas não varia o módulo dessa velocidade. É óbvio que variando a direção também acaba variando o sentido, né? Acaba variando também o sentido, ok? Está sempre voltada para o centro. Observa esse Azinho aqui, né? Esse Azinho aqui, ó, que está de verde, né? Ele é sempre voltada para o centro, ó, sempre voltada para o centro da trajetória. E é perpendicular à velocidade. Então a aceleração vetorial sempre é voltada para o centro da curva e perpendicular à velocidade. Ok? Como é que eu determino o módulo da aceleração vetorial? Digo, da aceleração centrípeta, melhor dizendo. A aceleração centrípeta tem seu módulo igual ao módulo da velocidade ao quadrado, quer dizer, a velocidade ao quadrado, né, dividido pelo raio, ok? Se o movimento for circular uniforme, o módulo dessa velocidade não muda. Ah, mas e se for um movimento que está acelerando ou retardando, quer dizer, um movimento acelerado ou retardado? Aí eu vou determinar a aceleração centrípeta num determinado ponto, onde eu vou ter a velocidade ou o módulo da velocidade naquele ponto. Aí eu vou usar o V que eu tenho naquele específico ponto, naquele ponto específico, melhor dizendo. Ok? Então, se eu tenho um movimento circular ou curvilíneo, a aceleração centrípeta é o quê? O módulo da velocidade ao quadrado dividido pelo R, pelo raio, no caso. Né? Então, ó, V é o módulo da velocidade, R é o raio da circunferência. Ok? Observação, uma observação importante aqui, olha. Durante o MCU, o movimento circular uniforme, o módulo da aceleração centrípeta é constante. Por quê? Constante, o módulo da aceleração centrípeta é constante. Porque o módulo da velocidade é constante. E se o movimento é circular, o raio também é uma constante. Então, logo, a aceleração centrípeta vai ter um módulo constante para o MCU, movimento circular uniforme. Ok? Vamos para o exemplo do MCU. Tá? Então eu quero calcular a aceleração vetorial para o movimento circular uniforme. Ok? Vamos lembrar, se é circular uniforme, o movimento, a aceleração tangencial é zero, porque o movimento ele é o quê? Uniforme. Não é porque é circular, mas é porque é uniforme. Ok? Então a aceleração tangencial é zero. Certo? Se a circular tem centrípeta, é óbvio que tem. E a centrípeta é perpendicular à velocidade. Se eu quero calcular o módulo da aceleração centrípeta nesse ponto e a velocidade está tangenciando aqui, a aceleração centrípeta é perpendicular a essa velocidade. Ok? Vamos lembrar que a aceleração tangencial é zero. Tá? Então, durante o MCU, o corpo... a velocidade de um corpo, melhor dizendo, tem módulo 20 metros por segundo. Então eu já sei que o módulo da velocidade é 20 metros por segundo. Sabendo que o raio da circunferência é 10 metros, calcule o módulo da aceleração vetorial. Ok? Bom, vamos lembrar, a aceleração vetorial é a soma do vetor aceleração centrípeta mais o vetor aceleração tangencial. Ok? Como o movimento é circular uniforme, o vetor aceleração centrípeta é zero. Logo, eu posso dizer que a aceleração vetorial
é igual ao vetor aceleração centrípeta. Quer dizer, o módulo da aceleração vetorial é igual ao módulo da aceleração centrípeta. Ok? Então, módulo da aceleração vetorial é igual ao módulo da aceleração centrípeta. Logo, eu posso dizer que a aceleração vetorial é o quê? O módulo da velocidade ao quadrado dividido pelo raio. Qual é o módulo da velocidade? 20 metros por segundo, né? Então eu vou ter 20 ao quadrado. E qual é o raio da circunferência? 10 metros. 20 ao quadrado, 400 dividido por 10, logo a aceleração vetorial tem módulo 40 metros por segundo ao quadrado. Se eu pedisse o módulo da aceleração centrípeta, é a mesma coisa, 40 metros por segundo ao quadrado. Ok? Vamos para mais um exemplo. O exemplo agora é quando eu tenho um movimento circular acelerado. Ok? Então vamos pensar que eu já tinha aqui expresso a velocidade, a aceleração centrípeta é perpendicular a essa velocidade. E o movimento ele é acelerado, então observa que se é acelerado, vamos pensar, a aceleração tangencial sempre tem a mesma direção da velocidade, ok? Mesma direção, mas poderia ter o mesmo sentido ou sentido oposto. No caso, se o movimento é acelerado, tem a mesma direção e o mesmo sentido, ok? Então está aqui representado a aceleração tangencial. Como eu quero saber qual seria a aceleração vetorial ou o módulo da aceleração vetorial, eu vou somar os dois vetores. Aceleração tangencial com aceleração centrípeta. Regra do paralelogramo. Na extremidade da aceleração tangencial, vou traçar uma paralela centrípeta. Na extremidade da centrípeta, uma paralela tangencial. E depois, na origem dos dois vetores, é a origem da minha aceleração vetorial. E a extremidade da minha aceleração vetorial é no ponto onde as duas retas que eu tracei se cruzam. Ok? Vamos no exemplo. Então eu tenho um movimento circular acelerado que num determinado ponto, para ser mais exato nesse ponto, o módulo da aceleração é 10 metros por segundo, certo? E o raio da circunferência é 10 metros. O módulo da aceleração tangencial, ou seja, aquela aceleração que muda o módulo da velocidade, é 5 metros por segundo. Calcule o módulo da aceleração vetorial. Bom, primeira coisa, gente, vamos calcular o módulo da aceleração centrípeta, porque eu vou precisar de utilizar esse valor no cálculo, né, melhor dizendo. Então vamos lá. Qual é o módulo da velocidade? 10, então eu tenho 10 ao quadrado. Qual é o raio da circunferência? 10, então eu tenho 10 ao quadrado dividido por 10, né, que seria v ao quadrado pelo raio. Logo eu tenho aceleração centrípeta módulo 10 metros por segundo ao quadrado. Vamos lembrar. A aceleração centrípeta é o módulo, a aceleração vetorial é o módulo aceleração centrípeta mais módulo da aceleração tangencial, né? Ó. Bom, como é que eu vou calcular isso? Olha bem, então, aceleração vetorial é igual a aceleração centrípeta mais tangencial, né? Só que observa que para eu somar esses dois vetores, centrípeta com tangencial, eu vou utilizar o teorema de Pitágoras, né? Porque, lembra, eu posso pegar essa aceleração centrípeta e vou projetar aqui, ó. Aceleração centrípeta, eu posso projetar ela aqui. Ok? Projetei ela aqui. Então, observa que se eu projetar ela aqui, eu tenho um triângulo. Tem um triângulo retângulo, onde os catetos seriam aceleração tangencial e centrípeta. E a hipotenusa é o quê? É minha aceleração vetorial. Daí, vamos lá. A ao quadrado é igual a aceleração centrípeta é 10, 10 ao quadrado. E a aceleração tangencial, ou o módulo dela, tinha sido dado, que era 5. Então eu tenho 100 mais 25, raiz quadrada de 125. Logo, o valor aproximado da aceleração vetorial, ou melhor, do módulo da aceleração vetorial, 11,18 metros por segundo ao quadrado. Bom, vamos para mais um exemplo aqui. Eu quero calcular, no caso, vou calcular aqui o que seria a aceleração vetorial para um movimento circular retardado. Então, olha, aceleração centrípeta perpendicular à velocidade, só que agora o movimento é retardado. Então, a aceleração tangencial continua tendo a mesma direção da velocidade, porém em sentido contrário, porque o movimento é retardado.
ok? E aí, regra do paralelogramo, daí eu represento o que seria o meu vetor aceleração vetorial, ok? Meu vetor aceleração, melhor dizendo, né? Então, olha bem, eu quero determinar o que seria o módulo da aceleração vetorial, onde o módulo da velocidade no ponto considerado aqui é 8 metros por segundo, o módulo da aceleração tangencial é 3 metros por segundo ao quadrado. Então vamos calcular o módulo da aceleração vetorial. Bom, primeira coisa, vamos calcular o módulo da aceleração centrípeta, que seria v ao quadrado, quer dizer, módulo da velocidade ao quadrado, que é 8 ao quadrado, dividido pelo raio da circunferência, que é 16. Então eu tenho 64 por 16, 4 metros por segundo ao quadrado é o módulo da aceleração centrípeta. A aceleração vetorial é igual a quê? A aceleração centrípeta vetorial mais o vetor aceleração tangencial, ok? Bom, e aí eu vou utilizar Pitágoras para calcular o que seria o módulo da aceleração vetorial. Lembrando que eu posso pegar então a tangencial, projetar ela aqui, olha, e vou identificar que a centrípeta e a tangencial seriam catetos do meu triângulo retângulo, e a hipotenusa seria a aceleração vetorial. Então, vamos lá, teorema de Pitágoras. A ao quadrado é igual a c ao quadrado mais a t ao quadrado. Bom, a ao quadrado é igual a 4 ao quadrado, 4 é a aceleração centrípeta, né? Mais 3 ao quadrado, 3 é a aceleração tangencial. Logo eu tenho 16 mais 9, 25, raiz quadrada de 25. Então, a aceleração vetorial é 5 metros por segundo ao quadrado. Bom, vamos resumir a história aqui, gente. Quando eu tenho um movimento retilíneo uniforme, a aceleração centrípeta é 0. A aceleração tangencial é 0. A aceleração vetorial é 0. No movimento retilíneo uniformemente variado, bom, a aceleração centrípeta é 0. Tem aceleração tangencial? Tem. Tem aceleração vetorial? Sim. A aceleração vetorial é a tangencial. Ok? No movimento circular uniforme, tem aceleração centrípeta? Tem, porque é a mudança de direção. A aceleração tangencial é 0. Então, no movimento circular uniforme, a aceleração é a centrípeta. No movimento circular uniformemente variado, tem aceleração centrípeta? Tem, porque é um movimento circular ou curvilíneo, no caso. Tem tangencial? Tem, porque o movimento é uniformemente variado, então há a variação do módulo da velocidade. Então, o que é a aceleração vetorial? É a soma do vetor aceleração centrípeta com o vetor aceleração tangencial. Bom, gente, assim termina a nossa aula. Fique com Deus, até mais.